Bem-vindos à nossa aula sobre o sujeito, verbo e objeto. Esses são conceitos fundamentais da gramática e são essenciais para construir frases corretamente em qualquer idioma. Nesta aula, vamos aprender o que são sujeito, verbo e objeto, como identificá-los em uma frase e como usá-los corretamente para tornar nossas frases claras e precisas e como acertar esses conceitos na escola e concursos. Também faremos alguns exercícios sobre o tema. Você está no canal do professor Gleison Versosa. Se inscreva e vamos ao vídeo. Conceito: o sujeito, o verbo e o objeto são os três elementos básicos que compõem uma frase na língua portuguesa e em muitas outras línguas. Eles desempenham papéis específicos na estrutura da frase. O sujeito é o termo que indica quem ou o que pratica a ação expressa pelo verbo. O verbo é a palavra que expressa a ação ou o estado descrito na frase. O objeto é o termo que recebe a ação expressa pelo verbo. Por exemplo, na frase João comeu uma maçã, João é o sujeito, comeu é o verbo e uma maçã é o objeto. É importante lembrar que nem toda frase precisa ter um objeto, mas toda frase deve ter um sujeito e um verbo. O conhecimento desses elementos é fundamental para a construção correta das frases. Os pássaros cantam alegremente ao amanhecer. Nesta frase, os pássaros é o sujeito, cantam é o verbo e alegremente ao amanhecer é o objeto. Note que o objeto pode ser composto por mais de uma palavra, como neste caso, em que alegremente ao amanhecer descreve como os pássaros cantam. Vamos fazer um exercício de análise sintática com a seguinte frase: Eu gosto de chocolate quente no inverno. Identifique o sujeito. Identifique o verbo. Identifique o objeto direto. Identifique o objeto indireto. Então, a análise sintática completa da frase Eu gosto de chocolate quente no inverno fica assim: sujeito, eu. Verbo, gosto. Objeto direto, de chocolate quente. Objeto indireto, no inverno. Outro exemplo, faça a análise da frase. O cachorro late para assustar os intrusos. Identifique o sujeito. Identifique o verbo. Identifique o objeto. Então, a análise sintática completa da frase fica assim: sujeito, o cachorro. Verbo, late. Objeto direto, para assustar os intrusos. Aqui está outra frase para analisarmos. O professor explicou a lição com muita clareza. Identifique o sujeito. Identifique o verbo. Identifique o objeto direto. Identifique o objeto indireto. Lembre-se de que o objeto indireto pode ser formado por uma preposição seguida de um complemento, como no exemplo acima em que com é a preposição e muita clareza é o complemento. Espero que esta aula sobre sujeito, verbo e objeto tenha sido útil para você compreender melhor a estrutura básica das frases. Ao identificar esses elementos, podemos analisar a sintaxe de uma frase de maneira mais precisa e entender melhor seu significado. Lembre-se de que o sujeito é quem pratica a ação expressa pelo verbo, o objeto direto é o alvo da ação, e o objeto indireto é o complemento que complementa o verbo. A análise sintática é fundamental para entendermos como as frases são construídas e para expressarmos nossas ideias de forma clara e coesa. Pratique a identificação do sujeito, verbo e objeto em outras frases e continue estudando a gramática para aprimorar suas habilidades linguísticas. Obrigado por assistir a esta aula.